Salve galera, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Meu nome é Gabriel Budenberg e hoje a gente vai fazer uma música no estilo Anima. É um estilo de techno que tá muito em alta agora. É uma parada meio audiovisual com bastante lead marcante, bastante coisa interessante. Unleashing motions we've left behind. Bom, começando aqui então pelo kick. Na parte do kick, a gente tem um kick muito mais limpo do que no Tech House. No Tech House a gente tem aqueles kicks com bastante distorção, bastante coisa rolando. Aqui você vai ver que é um kick muito limpo, ó. E ele é extremamente rápido. Aqui eu já peguei um kick que ele era curto, eu coloquei no modo de one shot e deixei ele mais curto ainda. Aqui eu tenho pouco processamento, apenas um glue compressor aqui para dar um pouquinho mais de punch nele, ó. E aqui eu tenho o Cashmere Essentials, que ele traz um pouco mais de processamento. Eu aumentei um pouquinho do transiente. Transiente é aquele início do kick. Então você tem essa onda aqui, ó. Bem nesse comecinho aqui é o transiente, né? Essa parte que dá o clique dele. Então eu aumentei um pouquinho o volume disso para que ele ficasse com mais ataque e atravessasse mais a música. E aqui também eu coloquei um pouquinho só desse tape aqui. Um pouco de compressão e diminuir o estéreo dele. Então ao invés dele ir com sons para as laterais, ele vai ficar com o som totalmente no centro da nossa música. Dentro do canal de bass, a gente tem apenas um rolling bass, que é ele que faz todo o grave, ó. Aqui é interessante porque a nossa música ela está em dó menor. Aqui eu peguei e trouxe alguns elementos que não estão em dó menor, que nem o dó sustenido. Isso dá aquela característica de uma escala chamada Phrygian. Essa escala é uma escala bem dark, assim, ela é bem realmente fechada, e a única diferença que ela tem para menor é que ao invés da segunda nota, né, da escala ser essa daqui, e desce meio tom aqui. Então, por isso que ela fica com esse sentimento mais dark, ó. Você vai ver que aqui, se eu colocasse um pouquinho acima, ó, ele já fica algo um pouco mais aberto, tal, não é a vibe dessa música. Aqui, ele sempre mantém na mesma nota, e só nos breaks que a gente faz uma progressão com outras notas, né? Então aqui, e muda um pouquinho o ritmo também, porque daí na hora da introdução a gente quer um ritmo um pouco mais pausado para combinar com todos os elementos melódicos que tem aqui, ó. Aqui no drop, no processamento desse bass, a gente tem apenas o bass mono para deixar ele no centro. A gente tem o low extender, que também é um glue compressor e ele traz um pouco mais de grave, ó. Aqui o equalizador só para trazer um pouquinho mais de grave e cortar essa parte aqui que traz um pouquinho de embola um pouco na música, né? Traz aquele mudness. E o compressor sidechain delay para fazer o kick e o bass baterem juntos, né? Ó. Então na hora que o kick bate, o bass abaixa o volume. Aqui eu tenho outros dois canais de bass e aqui é só para fazer algumas notas extras que tem durante o drop, ó. Ele que meio que traz o ritmo da música, porque o rolling bass ele é bem reto ali, ele vai seguir só a mesma nota, ele vai ser bem enjoativo se a gente deixar o foco só nele. Então quando a gente traz um outro bass por cima, ó, você deixa as coisas mais interessantes. A gente corta os graves dele porque todo o grave já está no rolling bass. E aqui eu posso processar com mais liberdade. Aqui eu posso colocar um overdrive, eu posso colocar um saturador para deixar ele um pouco mais pro agudo, né, pro médio agudo, que daí ele fica com esse som mais rachado, ó. A parte do vocal hall é uma automação, que a gente tem essa parte com o vocalzinho. Motions. Aqui esses dois bass é porque um complementa o outro. De processamento eles têm a mesma coisa, só que um tem um som um pouquinho diferente por causa das ondas que eu estou utilizando. A gente usa duas ondas, só que daí quando eu utilizo um outro canal, eu estou utilizando 4 ondas. Então a gente tem esse preset aqui. E esse outro, ó. São bem simples. A questão do processamento deles, o que mais vai fazer diferença é a parte do envelope que está fazendo o corte dos agudos ali de uma maneira bem rápida e dando esse punch nele.
Se eu desativar... Questão de processamento, bastante distorção, bastante efeito para deixar ele mais aberto, delay. Como esse bass ele não tem a parte grave na música, a gente pode ser bem criativo na hora de mexer com ele. Aqui no nosso canal do bass em si, que é o Rolling Bass, aproveitando falar do processamento, a gente tem basicamente o mesmo cutoff ali, ó. Só que esse daqui ele fecha totalmente e a gente deixa ele mais pro grave. Ele vai fechar e na hora que ele terminar de fechar, ele já vai estar tocando a próxima nota. O lead é algo extremamente marcante nessa música e a gente tem dois estágios dele. O primeiro estágio é quando ele toca aqui no break. Quando a gente dá zoom nas notas, você vai ver que ele tem algumas notas que tocam muito rápidas. Então aqui, cabendo 4 dentro dessa 1/16, você tem esse efeito de prrr antes de tocar o lead por inteiro. Aqui é uma progressão de notas simples, eu só fui subindo um pouquinho mais, deixa eu limitar a escala aqui, ó. Clicando em Scale, você vai ver que eu estou na escala de Dó menor. E aqui, ó. A cada vez que a nota tocava, eu subia um pouquinho. Então aqui eu toquei na primeira nota, aqui eu já toco na terça, ó. Vai trazendo essa tensão. Subiu uma oitava inteira e... Dentro do processamento do lead, 2 ondas básicas, você vê que não fica viajando muito. Você vai ver que ele tem bastante release, então ele demora para sair o som por completo. É importante deixar em mono, porque daí ele fica com o som centralizado. E você não tem várias notas tocando ao mesmo tempo. Então na hora que dá aquele pam, ao invés dele tocar uma nota em cima da outra, ele encerra uma nota para tocar outra. Você vai ver que no envelope eu estou levando ele pro filtro, assim como eu fiz nos outros elementos, só que aqui eu estou utilizando uma percussão que ela passa direto pelo filtro e ela faz um barulho que dá um ataque a mais. Ó. Se eu tirar ela, com ela, você vê que perde totalmente o ataque. Aqui no processamento, distorção, compressão, delay, equalização, você vai ver que ele tem bastante processamento aqui dentro, porque é um elemento de lead, então ele tem que soar bem grande, tem que soar bem marcante. E fora dele eu ainda coloquei mais saturação, para deixar ele com um som mais rasgado. Ó. E outra coisa que trouxe muito essa característica foi o OTT, que ele é uma compressão e ele traz muito essa parte do médio agudo e do agudo principalmente, e deixa o som um pouco mais aberto também. Aqui em equalização é só uma equalização realmente para cortar os graves, aqui não nada muito sério. Aí a gente tem um reverb que vai dar essa grandeza pro lead. Mais equalizador para tirar os graves que foram trazidos pelo reverb. E aí, por último, um compressor para fazer ele abaixar o volume na hora do drop. Ele é bem menos do que o bass em si, então a gente não vai abaixar tanto. No lead principal é onde acontece toda a mágica do drop. E você vai ver que a gente tem 2 basic shapes, só que aqui eu utilizo um efeito para fazer a onda mudar o formato. Então essa modulação aqui eu coloquei no PWM na primeira e na segunda esse bend, que daí ele fica meio que mudando o formato dele de acordo com alguma curva daqui. Aqui eu coloquei no LFO1, então ele vai ficar mudando de acordo com essa rampinha aqui, ó. Isso é bom porque traz um pouco dessa pegada mais analógica, né? E aqui o processamento vai ser basicamente o mesmo que a gente já teve, que a gente usa essa modulação da frequência. Ele é dado por esse pequeno sininho aqui, ó, que daí ele vai fazer essa frequência modular. Eu vou dar um ganho exagerado nela para você perceber. Isso é feito de acordo com LFO também. Eu coloquei com o LFO 3 aqui. E aí eu fiz a frequência modular. A mesma coisa que eu tinha feito com o LFO 1. Fora do lead, a gente tem
o mesmo processamento basicamente que eu já tinha no outro lead. Então, saturador, OTT, aí você vai ver equalizador, vocal hall e aqui um overdrive. O overdrive ele vai dar mais corpo na parte ali do médio grave dele, ó. Na parte do vocal eu fiz a gravação e aqui eu vou colocar no original para você ver. Unleashing emotions with left behind. Que normalmente a gente corta, né, a parte ali do background noise, né, que é esse chiadinho que tem. Só que eu preferi deixar, porque daí fica mais orgânico. E aqui os efeitos eu coloquei um delay e um reverb bem exagerado, ó. Unleashing emotions. Já ficou bem legal. E aí eu abaixei aqui um semitom Unleashing. Pra ficar com uma voz mais grossa. Unleashing emotions. E aqui é questão de fazer em camadas. Unleashing. Ele tá batendo na terça. Unleashing emotions. Fica esse som mais robótico e eles não tocam ao mesmo tempo. É como se esse daqui de baixo tivesse um pouquinho mais pra frente. E isso é por causa dessa parte aqui, ó. No delay eu coloco alguns milissegundos à frente, então ele dá esse pequeno atraso, ó. Unleashing emotions. O de baixo toca ao mesmo tempo que aquele lá de cima. É a primeira, a terceira e a quinta nota, ó. Unleashing emotions. Na hora que a gente deixa os três juntos, o som fica muito interessante. Unleashing emotions. Basicamente, todo o fio antes do drop é feito disso. Esse áudio aqui é o áudio do fundo, né? Aquele background noise que eu falei que tava, que eu deixei. Eu resolvi manter. Além de eu manter ali no vocal, eu ainda copiei ele, ó. E deixei ele tocar durante o drop. Eu achei que ele dá essa textura aí pro nossa música. Você vai ver que a bateria, ela entra só nas duas últimas partes aqui do drop. E é uma bateria simples. A gente tem camada de clap com snare. Um snare bem forte, marcante. E um clap. Os dois juntos. Com a música daí. E aí quando a gente chega no hi-hat, a gente tem mais canais. Um dos hi-hats ele serve como se fosse um shaker. É um shaker bem curtinho. E dentro dele a gente tem um pouquinho de groove, esse tal de cha-cha-cha aqui. Shaker que dá esse barulho. Ele deixa hi-hat um pouquinho fora da grade. É como se ele ficasse assim, ó. Bem pouquinho fora da grade e dá essa sensação de algo mais orgânico. Parece que ele vai sair da grade, mas não sai. Aqui o outro hi-hat é feito com um shaker. E aqui eu utilizo o pan para ele ficar dando voltas, né, em torno ali do campo estéreo. Outro hi-hat que vai fazer realmente a marcação. E mais um aberto para fazer a mesma marcação, só que só a cada 4 batidas, ó. Todos juntos. Aqui de processamento eu só trouxe um drum bus. Deixou a bateria um pouco mais fechada ali, sem tanto agudo e com mais força. Combinou mais com a vibe da música em si. Na parte dos pads a gente vai ter um pad que toca na quinta e na sétima. Então você vai ter aqui a nota fundamental, que é Dó. Ela não tá tocando. Você vai ter a terceira nota aqui, que seria o Mi bemol, que não tá tocando. E a gente tem o Sol e o Si bemol. Então a gente traz realmente só aquela ambientação em cima do drop, ó, que seria esse pad aqui. Para esse pad eu estou utilizando um dos meus preset packs, que é o Serum Essentials, que ele já tem esse vocal charts aqui. E na virada de lead a gente tem também esse elemento aqui, que ele é como se fosse um bass, só que daí ele está um pouquinho modificado para ficar um bass meio robótico, ó.
É basicamente a mesma ideia do bass, só que as ondas que eu tô utilizando são aquelas ondas monstro aqui, né? A gente tem spectral, então tá tudo dentro desse spectral aqui, que são essas ondas bem metálicas, bem alienígenas, assim, ó. E você tem elas com esse filtro que vai abrindo só nas transições, ó. Os outros pads que a gente tem são os pads do break. E aqui nesses pads do break eu utilizei todas as notas daí. Eu utilizo o fundamental, eu utilizo todas, que daí eu faço acordes de 3 notas. E aí eu utilizo uma progressão de acordes aqui, ó. Aqui no finalzinho eu só pego essa última nota aqui e jogo uma oitava acima para dar mais tensão, já que a gente está chegando perto da solução, né, que seria o drop. E aqui ele toca junto com aqueles leads que a gente já tinha falado antes, junto também com o lead do drop principal. Só que o lead do drop principal no break, ele não toca inteiro, ele toca bem filtrado, ó. Você vai ter uma automação de filtro aqui, ó. Tipo, tem algo chegando, só que ele não mostra, ó. Aqui na subida é simplesmente um snare para fazer essa tensão. Você vai ver que ele sobe até o último segundo aqui no segundo drop. Você vê que no primeiro ele tem aquele pequeno atraso, que toca só o vocal, e aí ele dá mais descanso e você consegue entrar com menos elementos. E aqui a gente tem toda essa subida bem cheia, e aí na hora do drop a gente tem a bateria para ajudar a levar a energia. Essa música aqui ela já começa no break, ó. Unleashing emotions with left behind. A gente já entra com os leads. Dos leads a gente já vai para a subida, que é bem parecida com a última subida. E aqui no vocal, que ele dá um pequeno atraso na nossa música. Ele é um pouco diferente porque o certo seria o vocal pegar no máximo essas barras aqui, né? Só que aqui você vê que ele dá mais um pouquinho de atraso, então dá essa sensação de surpresa. Unleashing emotions with left behind. A parte do drop ele vai evoluindo, trazendo as baterias, algo bem clássico já. E na última parte você tira o lead principal para começar a trazer os elementos melódicos novamente. Aqui você cai num break bem parecido com aquele primeiro break, só que aqui ele já é um pouco mais curto. Na hora que ele começa a tocar a melodia, já é a hora que ele tá vindo com todos os elementos para subir de novo pro drop. Alguns elementos dessa música estão sendo direcionados para um canal auxiliar, que é esse de reverb aqui, e é isso que ele é feito. Ele é um reverb, só equaliza e pronto, não tem muito segredo. Aqui você traz um pouco dessa cama aí para nossa música ficar realmente com uma ambientação melhor. Aqui na Master eu estou utilizando 2 limiters para trazer um pouco o volume, um pouquinho de cada vez. E aqui um Master Wide and Warm. É um preset do próprio Ableton que funciona muito bem. O Yulin aqui é o único VST externo que eu tenho e ele está sendo utilizado apenas para medir o volume, que eu estava tentando bater em -7. Deu certo e é isso. Toda a estrutura da música está aqui
O projeto vai estar free download aqui na descrição para vocês entrarem e baixarem. Todos os presets que eu estou utilizando aqui, eu estou colocando no meu novo pack de presets, então fique ligado no site que vai ter bastante novidade. E lá também já tem alguns packs de preset muito legais para você que está produzindo. Eu tenho preset de Serum, de Vital, eu tenho pack de samples também. Então tem bastante projeto também, tem bastante coisa que vocês vão gostar lá, além dos projetos gratuitos que tem muita coisa. Se eu ajudei, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que possa gostar, comenta alguma coisa aí. Esses vídeos geralmente vêm de ideias que me dão pelo Instagram ou por aqui no YouTube mesmo, então eu aprecio muito essas ideias e é tudo sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, até o próximo vídeo com muito mais conteúdo, sucesso nas suas produções e valeu!